Obrigado, Wilson. Obrigado, irmãos, pela presença de vocês aqui nesta noite para ouvir sobre esse tema tão importante e, no entanto, tão esquecido, que é as doutrinas da graça. Eu tenho visto ao longo dos anos, desde que eu comecei a estudar a teologia cristã, há 30 anos atrás, eu tenho visto que todo movimento teológico, ele tende a ou mutilar Deus de alguma forma e exaltar o homem, ou mutilar o homem e exaltar Deus. Parece que a teologia ela caminha sobre as pernas da antropologia e da teontologia, que é também chamada de teologia própria. E ela se define a partir desses elementos: quem é o homem e quem de fato é Deus. É óbvio que na sociedade em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, que é um mundo tão antropocêntrico, tão voltado para o ser humano, é evidente que num mundo assim, a inclinação da teologia em todos os lugares, em todos os países, em todos os níveis culturais ou acadêmicos, é natural que a teologia caminhe na direção de exaltar o homem e mutilar Deus. E esse é o grande desafio das doutrinas da graça. Por quê? Porque as doutrinas da graça, elas partem de um pressuposto que não exalta o homem. Pelo contrário, coloca Deus no trono e coloca o homem no seu devido lugar. E esse devido lugar em que a Escritura e em que a teologia reformada ou as doutrinas da graça colocam o homem é um lugar em que existe um espaço substancial que realça a dignidade humana, porque a teologia bíblica, a teologia tanto do Velho como do Novo Testamento, tanto do Velho como do Novo Testamento, o ensino vétero e neotestamentário, eles realçam e não se cansam de destacar a dignidade humana, dizendo, especialmente, a base principal para isso é o fato do homem ser imagem e semelhança de Deus, o fato de Deus tê-lo feito um pouco menor do que os anjos, o fato do homem ter uma alma racional que subsiste, que sobrevive ao corpo, o fato do homem ter uma vida infinita, seja para a perdição ou para a salvação. Esses fatores realçam a grandeza, a dignidade, a magnitude do ser humano. Cristo veio ao mundo e vindo ao mundo, se fez homem. Isso, por si só, a simples doutrina da encarnação exalta a humanidade, mostra o valor do ser humano. E ele veio, se fez homem, participou da nossa carne para salvar o homem. Então isso, agora, não só a encarnação, mas a própria obra redentora de Cristo realça também a grandeza da humanidade, realça a grandeza do ser humano. Mas existe no cristianismo uma tensão nesse ponto, porque o homem, ao mesmo tempo que ele é pintado, que ele é apresentado como um ser revestido de uma dignidade singular em toda a criação, não existe criatura mais maravilhosa e valiosa do que o homem em todo o universo criado por Deus,
que esse homem é alguém indigno. Ele é digno e é indigno. Existe uma tensão na antropologia bíblica. É difícil para o homem moderno entender o lado negativo dessa tensão. A indignidade humana. O fato do homem ser incapaz de entender a verdade, o fato do homem ser um pecador separado de Deus, o fato do homem ser capaz de se afundar no mais profundo abismo de imundícias e de imoralidades possíveis. As pessoas, os sociólogos, tentam explicar o comportamento humano a partir de diversas fontes, a partir de diversas teorias que procuram dizer, olha, o homem essencialmente não é mau, não existe nele intrinsecamente nenhum princípio maldoso, existe uma natureza má nele. O que existe são influências, o que existe são fatores externos a ele que fazem ele agir daquele modo. Desse modo, então, a sociedade, os sociólogos, psicólogos e outros profissionais procuram explicar esse lado negativo do ser humano, tirando dele esse aspecto ruim que a teologia do Novo Testamento apresenta. Mas a grande verdade é que o homem, à luz da Bíblia, é pecador. Nós vamos ver algo sobre isso, a extensão disso, o significado disso hoje. O homem é pecador, e esse aspecto da teologia, da antropologia bíblica, é um aspecto que a teologia moderna, as igrejas modernas, os pastores modernos, os seminários modernos tendem a rejeitar, em virtude do valor que dão à centralidade do ser humano, que é uma centralidade que procede mais da cultura em que vivemos do que da teologia propriamente dita. As doutrinas da graça são esquecidas, entre outras coisas, por causa disso. Por causa desse aspecto negativo que compõe a sua antropologia nessa tensão que apresenta o homem como digno e indigno. Vocês devem ter ouvido falar já. Se eu não me engano, é no livro de C.S. Lewis, O Príncipe e a Ilha Mágica. Eu não sei se esse é o nome do livro na atualidade, mas pelo menos no passado o nome do livro era esse, O Príncipe e a Ilha Mágica. Eu acho que ele tem outro nome agora, acho que é Príncipe Caspian. Eu acho que é o nome atual. Ou foi renomeado para se ajustar melhor ao título original. Mas nessa obra de C.S. Lewis, existe um diálogo em que um homem diz para Aslan, diz para ele, olha, eu penso que eu deveria ter uma ascendência mais honrosa. E Aslan responde o seguinte para ele, você descende de Adão e Eva. Isso é vergonha suficiente para curvar os ombros, curvar a cabeça do maior imperador da terra. Mas isso também é honra suficiente para fazer com que o maior mendigo deste mundo ande de cabeça erguida. É interessante o que C.S. Lewis faz nesse diálogo, porque ele realça essa ambiguidade teológica da dignidade e da indignidade humana, conforme a antropologia bíblica apresenta. Bom, irmãos, as doutrinas da graça, elas começam por aí. Elas começam apresentando o lado mau do ser humano. Num tema, numa expressão que é consagrada no meio teológico e que é, o que o enunciado dela, dessa expressão, é depravação total. O homem é totalmente depravado. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero mostrar para vocês a base bíblica e as implicações disso. Eu quero apontar alguns aspectos históricos ligados a isso, na figura de um personagem famoso, que os irmãos já devem ter ouvido falar bastante, que é João Calvino, que aparece aí nesse slide. Vocês têm aí a data de nascimento e morte de João Calvino, 1509, nasceu em Noyon, na França, e 1564, quando ele morreu. Morreu novo porque não era um homem muito saudável. Ele era um homem fraco, magro, com muitas enfermidades, tinha terríveis dores de cabeça, pedra nos rins e outras
não dá para enumerar, são muitas doenças que João Calvino tinha. E ele, então, morreu novo. Ele teve um filho, mas esse filho morreu também, e a esposa dele, vamos ver uma foto dela depois, uma foto não, uma gravura dela, de Idelete de Buri, que faleceu antes dele, ficou viúvo e teve um filho só e não deixou descendência. Mas essa figura, a figura de João Calvino, é fortemente relacionada com as doutrinas da graça, sobre as quais vamos falar. Não falaremos sobre todas elas nesses dias, porque não teremos tempo para apresentar todas elas. Mas por que eu vou apontar aqui a figura e a teologia de João Calvino para vocês em termos de preâmbulo? Por quê? Porque essa figura João Calvino foi o teólogo que sistematizou essas coisas a partir da exegese bíblica. O que é exegese bíblica? É o trabalho de interpretação do texto bíblico. Então, João Calvino trabalhou com exegese como ninguém. Ele foi realmente um exegeta sem igual. É curioso. Eu estava vendo recentemente um livro de Moisés Silva, que é um dos grandes escritores sobre hermenêutica bíblica. Isso, o livro que ele escreveu não faz muito tempo, alguns anos atrás. Ele escreveu um livro sobre princípios de hermenêutica bíblica, Moisés Silva, e ele é reconhecido inclusive internacionalmente. Mas ele fala o seguinte, olha, depois de expor todos os princípios de hermenêutica, as várias formas de hermenêutica, ele fala assim, olha, o último capítulo do livro dele, uma defesa do método hermenêutico de João Calvino. Ou seja, falou, no final, olha, o melhor ainda é João Calvino. João Calvino realmente é um exemplo de exegeta. E vocês podem ter certeza que muitos pastores na atualidade, pastores que pregam expositivamente, pastores que pegam um texto bíblico e explicam o texto bíblico à luz da gramática, à luz do contexto textual da passagem, à luz do contexto histórico da passagem, explicando elementos do texto como figuras de linguagem e outros elementos presentes ali no texto bíblico, pessoas que trabalham dessa forma, pastores que trabalham assim, como o pastor de vocês trabalha, eu sei que ele trabalha assim, conheço há muitos anos, o Wilson, esses pastores que se dedicam dessa forma sobre o texto bíblico, extraindo do texto bíblico o seu sentido, respeitando a voz do autor, ouvindo a voz do autor, tentando entender o que o autor original quis dizer, e, mais do que isso, realizando o trabalho homilético de aplicar a vida dos ouvintes à verdade eterna descoberta no texto, quem faz isso é um seguidor de João Calvino, pelo menos no método exegético. Porque é assim que ele faz, é assim que ele trabalha em termos de exegese, em termos de interpretação bíblica. As Institutas da Religião Cristã, que é a obra mais famosa de João Calvino, é nada mais nada menos do que um trabalho de exegese. Você lê as Institutas, são 4 volumes, você lê os 4 volumes, você vê ali o quê? Você vê um comentário exegético dividido em temas os mais diversos, já que a obra é uma obra sistemática. Vamos prosseguir aí aos slides. Você tem aí, rapidinho, o histórico dele. Nasceu em Lyon, na França, estudou teologia na Universidade de Paris e Direito. Pode seguir, rapidinho. Converteu-se em 1533 e fugiu de Paris acusado de divulgar ideias protestantes. Não sabemos como é que ele se converteu ao certo. Parece que um tio ou um parente dele falou do evangelho para ele, alguma coisa assim, mas é meio obscura a conversão de Calvino. Pode prosseguir rapidinho. Em 1536 publicou em Basileia a primeira edição de suas Institutas, era um livro pequeno, dava para carregar no bolso. Em viagem para Estrasburgo, desviou-se passando por Genebra, onde Guilherme Farel o convenceu a permanecer e ajudar. João Calvino não queria outra coisa senão solidão. Solidão. Ele queria sossego. Eu vou sair da França, vou para... Sumiu. Foi embora já. Queria sossego. Queria solidão, isolamento. E ele estava indo para Estrasburgo com esse objetivo. Eu quero me recolher lá nessa cidade, ficar lá e quero estudar. É só isso que eu quero. Mas o que aconteceu? Enquanto ele caminhava para essa direção, enquanto ele viajava para lá, ele teve que se desviar para Genebra, se desviou para Genebra, na Suíça, os irmãos todos sabem, e ali em Genebra, a reforma estava sendo implantada. O próprio conselho da cidade queria que a reforma acontecesse ali.
o rompimento com o romanismo, a reforma teológica, a reforma doutrinária da igreja na cidade. Né? Mas isso era muito importante, estava fortemente entrelaçado com a política, com o governo da cidade. Muito bem, Calvino entrou na cidade, ficou hospedado, Guilherme Farel ficou sabendo que ele estava na cidade, correu lá falar com ele e falou assim, não, você vai ter que ficar em Genebra, você não vai embora para Estrasburgo. Você vai ficar aqui, você precisa me ajudar, você é um jovem ainda, ele tinha 20, que idade ele tinha? Nasceu em 1509 até 1536, que idade ele tinha? 21 anos de idade, é isso? É isso? Acho que é. 26, façam as contas aí, 1509 até 1536. 27 anos, ok. Isso aí, ok, desculpa. Ok, então notem, ele era jovem ainda, já era uma figura conhecida, ele fala, você vai ter que ficar aqui para me ajudar. Ele disse, eu não vou ficar, eu quero sossego. Não, você vai. Não vou. Vai. Não vou. Não vou ficar. Então Guilherme Farel se levantou e amaldiçoou Calvino. Deus amaldiçoe a paz que procuras para estudar. Visto que diante de uma causa tão urgente, você se recusa a oferecer ajuda. Deus amaldiçoe a paz que você procura. Calvino levou um susto com isso, porque ele achou que a maldição ia pegar. Se essa pega, porque ele falou com tanta convicção, essa vai pegar. Então Calvino, assustado, resolveu ficar em Genebra e permaneceu lá, implantou a reforma junto com Farel, foi expulso de Genebra, indo enfim para Estrasburgo, onde ficou de 38 a 41, foi lá no seu exílio. Ali no seu exílio ele se casou e voltou para Genebra, onde permaneceu até a morte. João Calvino não era querido por ninguém em Genebra, o pessoal não gostava muito dele, não. Ele era muito severo, ele era muito firme. Se você faltasse na igreja, você era preso. Era preso. Iam buscar, botava na cadeia. Faltou na igreja, cadeia. Pão e água. Pena comia pão e água na cadeia. Era assim que funcionava. Então o pessoal não gostava de Calvino, inclusive os cachorros da cidade, o nome de todos os cachorros da cidade era Calvino. Só queria ofender mesmo. Não tinha jeito. Como chama seu cachorro? Calvino, é lógico. Dentro do nome mais apropriado. Em 1559 publicou a última edição das Institutas e fundou a Academia de Genebra, a futura universidade, prosseguindo aí. Aí você vê a primeira edição das Institutas, ok? Pode prosseguir aí. Vocês veem Farel do lado de lá, e Calvino assustado. Farel está lançando ali sua maldição sobre Calvino, nessa figura. A cidade de Genebra, a Suíça. Essa esposa de Calvino, Calvino queria Calvino não era um homem romântico. Ele era uma figura em casa, era uma figura muito dócil, uma figura muito serena em casa. Inclusive na casa dele era um fuá lascado. A casa de Calvino era baderna, porque morava muita gente lá. Morava ele, morava o irmão dele com 2 filhos. Porque o irmão dele se separou da esposa, porque a esposa do irmão dele traiu ele, traiu o marido. Então o irmão de Calvino foi morar com Calvino e levou 2 filhos. E Calvino era casado com Idelete, que tinha 2 filhos do primeiro casamento. Porque ela era casada com o pastor Anabatista. E ela ficou viúva, se casou com Calvino e levou os filhos para casa, lógico. Além disso, morava com Calvino também uma governanta lá. E ela brigava com o irmão de Calvino. Então não se davam bem. E as crianças também quebrando pau. Não era um inferno. E além disso, todo refugiado que chegava em Genebra era Calvino que dava hospedagem. Então a casa, olha, ninguém sabe como foi que ele conseguiu escrever as Institutas. O maior milagre da história da igreja cristã foi ter surgido as Institutas. Porque não dá para entender como ele conseguiu fazer isso. Ele escrevia comentários do Novo Testamento, do Velho Testamento, vastos comentários, sermões, artigos, cartas. Era impressionante a produção literária desse homem. E ninguém entende como é que ele conseguia fazer isso. No quebra-pau lá da casa dele. E era briga mesmo, e ele adoecia. Ele era uma figura, no contexto familiar, tão tangido por um grau de docilidade especial, que ele sofria com aquelas coisas e adoecia mesmo. E Delete de Bure tinha que cuidar dele, protegê-lo, porque ele realmente sofria quando via esses problemas em família. Mas ele não era um homem romântico. E ele escreveu para Farel. Uma brincadeira comum entre os reformadores é tentar arrumar a esposa para o outro.
Os reformadores brincavam assim. Era um jeito de eles brincar. Tentavam uma esposa um para o outro. E Calvino era difícil de arrumar esposa, porque além de feio era chato também. Mas ele disse o seguinte: olha, eu não sou um amante caloroso, eu não sou aquele amante apaixonado, né? Tipo, né? Roberto Carlos, coisa louca, nada disso. Ele disse o seguinte: olha, o que eu quero de uma mulher é só uma coisa, que ela seja econômica. Pode sair estourando cartão de crédito aí por Genebra, nem pensar. Tem que ser econômica, senão não casa. E ele casou com a Idelete de Bure, segundo Farel, ela era até bonitinha. Né? E ela, eu acho ela bonitinha mesmo. Eu não acho que ela seja. Acho que ele merecia, não merecia isso aí não. Bem derrubado. Né? Mas ela bonitinha. Aí a Companhia dos Pastores de Genebra pode prosseguir. A última edição das Institutas, esse livro causou bastante impacto. Você vê, na sequência, pode ver aí também, caricaturas de Calvino feitas por um aluno. Todo aluno de teologia faz isso, eu sei. Eu tenho uma coleção em casa de caricaturas minhas, várias, né? Porque o aluno não presta atenção na aula, fica desenhando o professor. Hoje em dia ele faz isso, inclusive, pela internet, né? Envia as caricaturas por aí. Ok. Pensamento de João Calvino, bem depressa, aqui você vai ver já esses elementos da teologia da graça. Você vai ver aqui, observe aí com atenção. Está pequenininho, dá para ver, né? Alguns conseguem ver, outros não, está muito pequenininho. Mas eu vou mencionar rapidinho isso aqui, porque eu quero, na realidade, destacar outros fatores, e não a totalidade da teologia de Calvino. Então veja aí, a revelação geral é insuficiente por causa do pecado. Daí a necessidade da inspiração bíblica e da encarnação. Isso aqui é algo relacionado à teologia da revelação de Calvino. Pode prosseguir. A Bíblia é a palavra de Deus, havendo coesão entre ela e o Espírito Santo. Calvino é o teólogo do Espírito Santo. Ele realça muito o trabalho do Espírito Santo. É intensa a ênfase do Espírito Santo na teologia de Calvino. Deus governa todas as coisas realizando o que decretou na eternidade. Aqui nós já temos elementos da teologia da graça, das doutrinas da graça. A eleição, a predestinação, esse conceito não é um conceito que diz respeito somente à salvação, é um conceito que diz respeito a tudo, tanto que Calvino coloca isso como um ramo da doutrina da providência de Deus, na sua administração do universo. Deus administra o universo como um Deus soberano que predestinou tudo o que acontece. Ok. Ao decretar cada evento, Deus o fez de tal forma, aqui nós temos um conflito, uma tensão na teologia reformada. Essa tensão ela é indissolúvel. Você que quer estudar teologia reformada, teologia dos reformadores, não é a mesma coisa, teologia reformada e teologia dos reformadores são coisas diferentes, depois eu posso explicar a diferença. Você que quer estudar as doutrinas da predestinação, da livre eleição de Deus, existem pontos de tensão nessas doutrinas que são absolutamente insolúveis. Não há como solucioná-los. Aliás, alguns desses pontos, nós veremos, são levantados pelo próprio apóstolo Paulo. Ele mesmo levanta alguns pontos insolúveis quando ele trata desses temas. E ele levanta os temas insolúveis e você fala, agora ele vai responder. Ele não responde, ele termina o capítulo e não responde. A Bíblia não está nem aí para essas tensões. É impressionante isso. Você não consegue entender como os autores bíblicos lidavam com essa questão, porque eles simplesmente não lidavam. Os autores bíblicos, eles diziam as coisas, afirmavam pontos de tensão, pontos que eram impossíveis de se harmonizar pela lógica humana, diziam essas coisas e prosseguiam normalmente nos seus escritos sem dar explicações para ninguém. E os problemas, então, as questões, então, permaneciam e permanecem insolúveis, cabendo ao povo de Deus simplesmente aceitar as duas coisas, sem uma explicação lógica para elas, sem saber harmonizá-las. E um dos exemplos está aqui, olha só. Ao decretar cada evento, Deus o fez de tal forma que não retirou a responsabilidade humana. Como não? Como pode isso? Isso não tem lógica. Como pode Deus ter decretado cada evento e ter feito isso de tal forma que não retirou
tirou a responsabilidade humana. Como? Se alguém descobrir isso, olha, você vai ganhar o prêmio Nobel de Teologia. Porque não há como saber a resposta para isso. Não há. Já escutei várias, geralmente de primeiro-anista. Todo primeiro-anista sabe isso aqui. Todo. Chega e explica para você. Eu ouço pacientemente. Olha, obrigado. Não, paciente. Mas no mundo real, não no mundo do primeiro-anista, mas no mundo real, no mundo escriturístico, no mundo da exegese, no mundo da teologia séria, não há solução para esse problema. Então veja, as escrituras, porém, não revelam como combinar essas duas realidades. Não revelam. É um quebra-cabeça? É. A pecinha que liga as duas coisas, Deus escondeu com ele. Para quê? Eu acho que é para nos humilhar. É para o teólogo aprender a dizer, sabe o quê? Coisa que teólogo nunca fala. Sabe o quê? Não sei. Teólogo não gosta de falar isso. Tudo orgulhoso o teólogo. E isso aqui é para o teólogo aprender a dizer, eu não sei. E abaixar a cabeça, eu não sei. Aí atingiu o seu objetivo, humilhou o teólogo. Para ele saber que ele está lidando com coisas maiores do que ele. Para ele saber que ele está lidando com coisas que estão além da sua compreensão. Para ele lembrar que Deus habita na luz inacessível. Tem que lembrar disso. Você não pode explicar Deus totalmente como alguém pode explicar uma equação matemática. Você não pode fazer isso. As verdades de Deus, elas têm um limite. Em algum momento na sua jornada dentro da teologia bíblica, você entra na escuridão. Em algum ponto você vai entrar na escuridão. Quando você entrar na escuridão, para de andar. Para. Não anda mais. Para. Se alguém perguntar, é por ali ou por aqui? Você fala, não sei. Está escuro. Vamos voltar? Volta. Volte. Não tente andar. Porque você vai inventar respostas. E essas respostas inventadas não serão verdadeiras. Serão invenções da sua cabeça. Por exemplo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós tanto querer como realizar. Que lógica existe nisso? Desenvolva a sua salvação com temor e tremor, responsabilidade humana, porque é Deus quem opera em vós o querer e o realizar. Peraí, mas se é Ele quem opera o querer, então por que não põe o querer em mim? Por que eu tenho que desenvolver minha salvação? Ele que põe o querer em mim. Queira. Mas Ele que põe o querer. Queira. Você quis. Foi Ele que fez. E tente dormir com esse barulho. Não tem jeito. Não adianta. Se alguém quiser resolver isso, depois explica ao pastor Wilson. Eu não vou querer escutar. Ok. Note bem aqui agora esse outro ponto aqui. A imagem de Deus no homem está deformada, mas não apagada. Está deformada, mas não apagada. O pecado no homem não consiste apenas de atos. Gente, é esse o primeiro ponto crucial das doutrinas da graça. Nós não podemos conceber um conceito de pecado que abranja somente atos. Esse é o erro da teologia brasileira. Sempre que a gente vai debater, conversar com teólogos de outras vertentes teológicas, o problema se manifesta nesse campo. A ideia de que pecado é só uma ação que eu realizo. Gente, se o pecado é uma ação que eu realizo, mas ele não é só uma ação que eu realizo. O pecado é também uma natureza inclinada para o mal, que permeia totalmente a personalidade. Qual é o nome disso? Depravação total. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nesse ponto aqui, nesse ponto da teologia de Calvino e da teologia reformada, que é um desdobramento da teologia de Calvino, tem a teologia de Calvino na sua raiz, na sua semente, nós encontramos o porquê da negação do livre-arbítrio. A teologia reformada nega o livre-arbítrio. Mas como pode? Eu tenho livre-arbítrio. Aí está o problema. Nas definições intuitivas,
nós achamos que temos livre-arbítrio porque nós não sabemos o que livre-arbítrio é. O que é livre-arbítrio? Nós confundimos livre-arbítrio com livre agência. A minha esposa hoje fez a minha mala para eu viajar. E ela escolheu colocar essa calça para eu falar no sábado à noite. Ela disse, olha, a calça azul é para o sábado à noite. Eu falei, sim senhora. E a camisa listadinha também é para o sábado à noite. Ok, amém. Sim senhora. Então ela escolheu para mim. Isso não é livre-arbítrio. Isso é livre agência. É o exercício básico da nossa vontade, uma expressão da nossa personalidade. Isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um conceito teológico. Não é um conceito ligado a essas decisões do dia a dia. Ah, hoje eu decidi ir por esse caminho, não por aquele. Usei meu livre-arbítrio. Não é isso. O grande problema na igreja atual, na teologia atual, é que não sabe definir livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio, olha a palavra árbitro. Árbitro, o que é um árbitro? É o que julga. O livre-arbítrio, no seu conceito teológico maduro, amadurecido, é uma capacidade de você julgar o que é bom, note bem, sem nenhum impedimento para isso, é livre, ok? Não há nada que obstacula esse juízo, é um juízo que você realiza livre de qualquer impedimento, é o livre-arbítrio, você julga entre o certo e errado, livre de qualquer influência ruim, ok? E mais, não somente isso, você é livre para julgar e julga sem essas influências, e mais, você é livre para fazer aquilo que você julgou livremente ser bom. Pergunta: nós temos isso? Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Você já seguiu seu coração uma vez? Do coração do homem procedem o quê? Enganos, assassinatos, prostituições, mentiras, tudo que não presta procede do coração dele. A Bíblia fala, não há quem entenda. Nós éramos o quê? Nulos do nosso próprio entendimento, raciocínio. Onde está a liberdade para julgar, isentos de qualquer influência que nos impeça de fazer um julgamento errado? Onde está isso em nós? Não existe isso em nós. Por quê? Porque nós somos depravados. A nossa mente foi depravada, o nosso entendimento foi depravado, o nosso coração foi depravado. Nós perdemos o livre-arbítrio no Éden. Não temos mais. Ninguém tem. Nós perdemos o livre-arbítrio no Éden. Se alguém falar, eu tenho livre-arbítrio, você pergunta, você já ouviu falar do jardim do Éden? Porque ele não existe desde aquela época. Outra coisa importante aqui. Quando você aplica a questão do livre-arbítrio, nesse conceito popular, a questões de decisão pessoal, fica fácil. Você fala assim, eu tinha a opção de xingar a pessoa, ou de não xingar a pessoa. Então eu usei o meu livre-arbítrio, no conceito errado que usa o termo, e não xinguei. Então usei bem meu livre-arbítrio. Legal. Esse tipo de papo, a gente engole um pouquinho ali, tá, e deixa passar. Agora, vamos levar esse negócio para um outro conceito de pecado. Não para o pecado como ato, mas vamos levar esse raciocínio para o pecado como inclinação para o mal, natureza pecaminosa. Pensa assim, eu tenho uma inclinação para o pecado, eu decidi que ela desaparecesse. Tomei essa decisão. Ela sumiu. Esse é o grande problema do livre-arbítrio, do conceito de livre-arbítrio. Ele só trabalha com o conceito de ato, achando que isso mostra que ele existe. Mas quando você pega o conceito de livre-arbítrio e tenta aplicá-lo à questão da natureza,
você desejar, não querer e não conseguir. Aí você descobre que o livre-arbítrio não existe. Quem descobriu isso pela primeira vez e comentou isso pela primeira vez? Quem foi o grande teólogo do passado, que analisando o seu próprio coração, descobriu que ele não tinha liberdade para erradicar de si mesmo as suas paixões. Quem foi? Ok, vocês apelaram agora. O apóstolo Paulo, tudo bem, exatamente. O apóstolo Paulo fala isso aonde? Em Romanos. Gente, Romanos 7 é uma declaração, olha, fortíssima, de que ele não tinha liberdade. Ele falou que o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que não quero, esse faço. Eu tenho em meus membros uma lei que me escraviza. Olha o livre-arbítrio aí, é isso? Esse é o livre-arbítrio? Uma lei que me escraviza, que me faz fazer o que eu não quero, que me faz buscar o que eu reprovo. Eu tenho isso em meus membros e não consigo me livrar disso. Essa declaração de Paulo é a declaração mais contundente no Novo Testamento de que não existe livre-arbítrio. O segundo teólogo, depois dele, que afirmou isso, foi o próprio Agostinho de Hipona, que é um dos precursores dessa teologia que nós temos aqui, chamamos de teologia reformada. Agostinho de Hipona, na sua discussão contra o monge Pelágio, no século IV, passagem para o século V. Pelágio era um monge britânico. Ele falou o seguinte: olha, não existe pecado original. O que é pecado original? Pecado original é natureza pecaminosa. Assim, não existe pecado original. Adão pecou e o que ele fez lá não afetou a raça humana, só foi um exemplo do que acontece com todo mundo. Todos nós somos pequenos Adãos e todos nós temos a nossa queda com alguma idade, aí chega o dia da nossa queda. Mas se a gente decidir não pecar, a gente não peca. Do jeitinho de Adão, não tem natureza pecaminosa não. Pelágio dizia o seguinte: não há natureza pecaminosa, eu sou livre para pecar ou não, sem Deus ajudar. Deus não precisa me ajudar. O meu livre-arbítrio é suficiente para que eu decida não pecar e eu posso vir sem pecar. Perguntar para você, conheceu alguém? Eu nunca conheci ninguém. Não conheci ninguém. Mas que é possível. Porque Deus não mandaria a gente ser santo e não pecar se nós não fôssemos capazes. Se Ele manda é porque nós somos capazes. Então não existe natureza pecaminosa. Não existe isso aí. Pelágio estava em Roma e ele comprou um livro chamado Confissões. Leu nas Confissões uma frase. A frase dizia o seguinte: concede-me o que ordenas. Era uma oração de Agostinho. Concede-me o que ordenas. Ele leu a frase e falou: que absurdo é esse? Como concede-me o que ordenas? Eu tenho que ficar esperando Deus me capacitar para fazer o que Ele manda? Como concede-me o que ordenas? Se Ele ordena, eu tenho que fazer, não tenho que esperar Deus agir para que eu faça. Negativo. Isso aqui é o motivo pelo qual há tanta coisa errada na igreja. Isso aqui está errado, essa doutrina da natureza pecaminosa. Que história é essa de concede-me o que ordenas? Negativo. Faça e ponto final. Deus não tem que ajudar ninguém. E aí então, Agostinho de Hipona se envolveu numa discussão com Pelágio. Surgiu então o pelagianismo, que fala que você pode viver sem pecar, inclusive sem a ajuda de Deus, usando só a sua decisão livre. E se envolveu depois com a morte de Pelágio, com uma discussão com Juliano de Eclano, que era um teólogo bem mais jovem, que foi a pedra no sapato de Agostinho até o final da sua vida. O grande embate dele contra o pelagianismo por causa disso aí. Então Agostinho falou o seguinte, falou assim: olha, o grande problema do livre-arbítrio é que nós sabemos que nós não podemos destruir as nossas paixões quando nós decidimos fazer isso. Eu tenho uma paixão, tenho um desejo aqui no meu coração, um desejo mau. Eu posso me controlar e não realizar o que aquele desejo manda, mas eu não consigo decidir arrancar aquilo ali. Eu até decido, eu falo, eu não vou ter mais essa paixão, mas essa decisão não produz absolutamente nada. Ela continua lá. É como estar apaixonado. Os jovens aqui. Acontece? Gosta da moça. A moça nem sabe que você existe. Eu conheci um seminarista, ele namorou 3 anos com uma moça. Quando ela descobriu, ela foi lá e desmanchou. Mas acontece isso. Então a pessoa está lá apaixonada. Aí ela pega e fala assim: eu vou decidir
não gostar mais dela. Pronto. Vou usar meu livre-arbítrio e tomei essa decisão hoje. A partir de agora, eu não gosto mais dela. Amém? Todo mundo, amém. A moça passa, o cara treme. O coração dispara. Nós não temos liberdade, não temos essa força de decisão para controlar as nossas inclinações. E foi para isso que Agostinho olhou e disse, livre-arbítrio não existe. Foi para isso que Paulo olhou e disse, livre-arbítrio não existe. Foi para isso que Calvino olhou e disse, livre-arbítrio não existe. Quando você olha para as paixões, você descobre que a nossa vontade é fraca. Ela não tem força para mudar as coisas. Então Calvino apresenta isso aí. Isso é um resultado da depravação total. A nossa vontade é enfraquecida pela paixão. A nossa vontade é enfraquecida pela depravação total, pela natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa acaba se impondo sobre nós. Ok, Cristologia de Calvino ortodoxa, pode prosseguir. A fé é um dom sobrenatural dado pelo Espírito. Nós vamos ver isso na parte da eleição amanhã. Ok? Prosseguindo. A prestação é absoluta, depende só da vontade de Deus e particular. Aplica-se a indivíduos, não a grupos, veremos amanhã isso. A igreja, a eclesiologia é reconhecida pela pregação e pela correta administração dos sacramentos. Não vamos falar sobre isso amanhã, não. Pode seguir. Santificação do crente, ok, pode seguir. Isso aí é a parte 4. Ok. Academia de Genebra. Esse é um monumento que há em Genebra. Calvino Ferel Beza Knox, que foi incolodor na Suíça. E aqui o nosso ex-presidente com Calvino, batendo um papo teológico. Calvinino. Ambos nós dois temos algo em comum. Você é predestinado e eu predestilado. Contribuição do Lula para o nosso estudo. Ok, muito bem. Quanto tempo nós temos ainda? Quanto tempo nós temos ainda? 3 horas. Isso é depravação total mesmo. Ok. Vamos então agora à base bíblica. Vamos à base bíblica da depravação total. Então pega a sua Bíblia. Eu vou apontar alguns textos, quero que você acompanhe e veja aí a realidade disso. Porque nós não podemos defender essas coisas sem mostrar o fundamento escriturístico para isso. Então note, em primeiro lugar, as escrituras enfatizam a depravação do homem através da demonstração de que o homem vive continuamente no pecado. Uma das formas como a depravação total se manifesta é no fato do homem viver sempre pecando. Vamos olhar os textos bíblicos aí. Gênesis 6,5. Veja o que diz. Veja que texto forte a respeito disso. Gênesis 6,5. Preste atenção. O texto que dá o fundamento aí do juízo de Deus no dilúvio. Gênesis 6,5. Veja aí, observe. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, aqui os atos de pecado, ok? E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja, o pecado estava só nos atos? Não! O seu coração era marcado por desígnios perversos continuamente. Ainda bem que o homem agora evoluiu. Vocês concordam? Com a evolução moral do homem. Gente, esse versículo aqui parece um escritor de cedo, acerca da nossa geração, da nossa época. O homem é assim, vive continuamente na prática do mal. Veja Jeremias 17,9. Vocês conhecem esse texto. Já mencionaram esse texto aqui. Jeremias 17,9. Veja o que diz aí. Enganoso é o coração. Jeremias 17,9. Grife na sua Bíblia. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Gente, a descrição aqui não poderia ser mais enfática. Observe aí a linguagem que é usada, mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto. Não sobra nada aqui no coração do homem que esteja de pé. É triste isso, mas a antropologia da Bíblia, do Velho e Novo Testamento, é uma antropologia extremamente negativa em alguns aspectos. Há aspectos positivos, como eu já mencionei,
mas há esse aspecto negativo que as pessoas têm dificuldade em aceitar. Veja Romanos do capítulo 3. Romanos do capítulo 3, irmãos, olha, Romanos 1 até 3:20 são os capítulos mais deprimentes da Bíblia. Se eu fosse fazer uma edição bíblica colorida, a Bíblia em cores, os capítulos 1, 2 e 3 até o 20 seriam cinza, roxo com cinza, cores tenebrosas, porque a descrição da humanidade nestes 3 capítulos é aterradora e mais, é total, é abrangente, é exaustiva. Nos capítulos 1, 2 e 3 até o 20, nós temos uma descrição da humanidade nas piores cores possíveis. Ninguém escapa, nem judeu, nem gentil bonzinho, ninguém, nada. E veja aí o que diz no capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz aí. Versículo 10, 3:10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não é assim que começa o evangelismo nosso? O nosso evangelismo, nós evangelizamos alguém, nós fizemos isso. Nós evangelizamos mostrando a condição deplorável da pessoa. Do contrário, vai dizer assim, eu vou ser salvo do quê? Está tudo bem comigo? Não, nós mostramos a depravação total da pessoa, para depois mostrar o remédio para ela. Veja, 11, olha o problema no intelecto do indivíduo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, é um problema intelectual, nós não entendemos, o ser humano não entende a verdade de Deus, ele está corrompido, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Com essa citação, e no que vem aí logo depois das outras linhas, ele fecha essa descrição assustadora. E aí, no versículo 21, ele começa, mas agora, sabe o que é esse mas agora aqui? Esse mas agora aqui, são as 2 palavras mais bonitas da Bíblia. Esse mas agora aqui. Não há palavras mais bonitas do que essas 2. Porque você lê o capítulo 1, 2 e 3, você fica sem respirar, dizendo, estou frito. Mas aí você chega no 21, mas agora, opa, peraí, tem um mas. Então, imaginou você no médico, o médico pega os seus exames, abre e fala, meu amigo, a coisa está feia. Você está com uma doença que, olha, vai te levar à sepultura rapidinho. Olha o que eu não vou nem te falar o que eu estou vendo aqui, porque é assustador. Não vou falar assim. Você tem o direito de saber. É uma desgraça o que eu estou vendo aqui. E ele pinta um quadro sobre a sua saúde aterrador. De repente ele fala assim, mas, gente, se ele falar mas, qual é a sua reação? Doutor, continue. Ah não, agora eu vou almoçar. Não, mas o quê? O que é esse mas? Prossiga. E aí então, ele vai dizer, olha, tem um remédio. É o que acontece com esse mas aqui. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. E aí ele vai falar sobre a possibilidade de ser justo através da fé em Jesus. Mas antes, ele mostrou a depravação total. Veja em Efésios 2, 1 a 3. Eu queria pregar sobre todos os textos. A tentação é grande. A tentação é de pregar sobre todos os textos, viu? Mas teria que ter uma vigília hoje aqui. Eu falo demais. Outro dia na igreja eu falei assim, gente, hoje eu vou fazer uma breve reflexão sobre esse texto, que tem ceia, temos que ir embora cedo. Então eu li lá uns 2 versículos e falei uma breve reflexão de 1h20. Quase perdi o emprego essa noite. Quase a igreja mandou embora. 1h20. Eu prometo não fazer isso.
Ok, Efésios 2, 1 a 3, veja aí. Depravação total. Note aí o que diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja que figura de linguagem assustadora. Um morto jazendo no esgoto de delitos e pecados. É isso aqui. É um morto que jaz nesse esgoto. Nós éramos isso. O texto continua. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Ou seja, estávamos num rio, seguindo o curso desse rio mundano. Fazendo, de acordo com o texto aqui, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não dá para imaginar uma descrição pior do que essa. Olha para isso. Olha para isso aqui. Mortos em delitos e pecados. Além de mortos, estávamos seguindo o curso deste mundo. Como um rio repleto de sujidades e imundícias, nós estávamos sendo levados por esse rio. E mais, sob a influência de Satanás. E mais, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos. Era assim que nós éramos. Essa é a descrição do homem sem Cristo. É isso aqui. Simplesmente assustador. Depravação total. Então a Bíblia realça esse aspecto. O homem vive continuamente no pecado, e essa é uma das provas de depravação total. Outra coisa importante, a depravação também afirma a incapacidade do homem para o bem. Veja, nós já vimos um pouquinho aí quando falamos sobre o coração corrompido da pessoa, mas vamos ver outros textos também. Observe rapidinho Mateus 7, eu não quero cansá-los aí. Mateus 7, 17 e 18. Anote esse versículo também na sua Bíblia. Mateus 7, 17 e 18. Nós estamos formando, a partir desses textos, a mentalidade, construindo a partir desses textos, definindo a partir desses textos a mentalidade bíblica sobre o homem em face do pecado. O pecado não é um probleminha, não é matar e roubar, não é isso. Ele transcende o ato, ele invade a natureza da pessoa. Veja Mateus 7, 17 e 18. Observe aqui, preste atenção nisso. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui Jesus faz analogia. Agora veja a mesma analogia em João, para complementar esse pensamento. João 15. Veja lá, o texto diz que uma árvore boa produz frutos bons, a árvore má produz frutos maus. Agora veja João 15, 4 e 5. João 15, 4 e 5. Veja o que diz. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nós somos capazes de produzir o bem? Não. O texto diz, a árvore má vai produzir frutos maus. A única possibilidade de produzir frutos bons é estar conectado com Jesus. Se não estiver conectado com Ele, nós seremos incapazes de produzir frutos bons. Só frutos maus. Ele diz, sem mim, vocês não podem fazer nada de bom. Vejam agora também, 1 Coríntios 12, 3. 1 Coríntios 12, 3. 1 Coríntios 12, 3. Veja como é impossível até falar alguma coisa sem a capacitação dele. O texto diz assim, 12, 3. 1 Coríntios. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo.
Quem é que capacita o homem a pronunciar a confissão cristã? É o Espírito Santo. O homem de si mesmo não pode confessar Jesus como Senhor, não pode se converter e confessar a fé sem a capacitação do Espírito Santo. É impossível ele fazer isso sem a intervenção de Deus. Não dá. A fé não nasce no coração da gente por nós mesmos. Ela é uma obra do Espírito Santo em nós. Muito bem, prosseguindo. A depravação ainda afirma a inabilidade, a incapacidade do homem de entender o que é bom. O homem não consegue entender o que é bom. Não há quem entenda. Vamos ver outros textos aí também. Veja aí, Mateus 13, versículo 14. Mateus 13, 14. Diz assim: de sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. A incapacidade de entender. João 8,43. João 8,43. Diz assim, João 8,43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus falando aqui. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Outro texto, Atos 16, 14. Atos 16, 14. Fala assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Foi necessária a intervenção de Deus para que o coração dela fosse aberto. 1 Coríntios 1,18. Sem a intervenção de Deus ela não poderia entender. Tinha mais gente lá, mas Deus abriu o coração dela. Sem essa intervenção ela jamais poderia compreender. Veja 1,18 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 1,18 fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, os que se perdem não conseguem ver racionalidade no Evangelho. A palavra da cruz é loucura para eles. Capítulo 2,14, mesmo livro, 2,14. Ora, 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é o homem incrédulo, não consegue compreender nada do que é espiritual, nada. É a depravação total. Segundo aos Coríntios 3. Segundo aos Coríntios 3. Segundo aos Coríntios 3, você tem aí uma descrição do que acontecia, o que acontece com os judeus que são evangelizados, ou os judeus que estudam a Escritura. Veja o que diz o texto aí. Há muitos judeus que leem o Velho Testamento, mas não conseguem chegar a Cristo através da leitura do Velho Testamento. Cristo está no Velho Testamento? Está. O Velho Testamento fala de Cristo? Fala de Cristo. Mas os judeus que leem o Velho Testamento não conseguem enxergar Cristo ali. Por quê? O texto aqui vai explicar. Veja o que diz aí. 2 Coríntios 3,12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. E aí vem, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Geralmente os jovens usam esse texto aqui para pular na igreja. Então, a base bíblica para pular na igreja está aqui.
Onde há espírito, há liberdade. Então eu vou pular bastante, não tem nada a ver esse texto com pular. Lamento informar aí os crentes cangurus. Não, esse texto não ensina que pode pular, gritar, berrar, rolar no chão, imitar bicho, nada disso. Esse texto diz apenas que onde o Espírito Santo atua, existe liberdade da cegueira. Ele fala, olha, eles estão cegos, um véu é posto sobre o coração deles, mas quando um deles se converte, é liberto desse véu, que impede que eles enxerguem, porque onde está o Espírito, aí a liberdade, é a liberdade da escuridão, da cegueira, não é a liberdade para pular. Se quer pular, você pode pular, pela vontade, né? Mas não com base nesse texto bíblico aqui. Pula na sua casa, pula na floresta, no mato, pula quanto quiser lá, ninguém vai se incomodar com isso. Mas na igreja de Deus tem que haver decência e ordem, e não há fundamento bíblico para essas coisas que dizem por aí, muito menos aqui. Muito bem, se você olhar o capítulo 4, você vai ver aí, no capítulo 4, versículo 3, veja aí a condição não só dos judeus, mas de todos os homens perdidos. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encobertos, os perdidos, os incrédulos. E aí vem, versículo 4, olha a condição deles, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo com a imagem de Deus. Ou seja, além de ter um coração enganoso, além de não enxergar, de não poder ver, Satanás ainda vem e faz assim, tapa os olhos. Essa é a condição do perdido. Ele é cego e ainda o diabo vem e coloca uma venda nos olhos dele. Essa é a situação desse homem. É uma depravação completa. Veja o que diz no versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Quando foi que Deus disse isso? Quando foi que Deus disse, haja luz? Quando? Em Gênesis. E em Gênesis Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Então esse Deus que disse, haja luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Veja, na primeira criação, Deus disse, haja luz. Na segunda criação, que somos nós somos novas criaturas, Deus fez o quê? Deus disse de novo, haja luz. Por quê? Porque havia escuridão não no universo, no nosso coração. Nós não enxergávamos a glória de Deus na face de Cristo. Então ele disse, haja luz, e Ele mesmo, Ele não fez um luzeiro, Ele mesmo brilhou em nós, passando a habitar em nós. Ele fez isso. Ele não somente disse, haja luz, mas Ele próprio se tornou o nosso sol, raiando dentro de nós, habitando em nós, e fazendo com que nós víssemos a glória dele na face de Cristo. Isso é conversão. Isso não depende de livre-arbítrio. Isso é um milagre de Deus. Deus diz, haja luz no coração que está na escuridão. E Ele age assim conforme a sua soberana graça. Muito bem. Efésios 4,18. Estou acabando já. Dá para você escrever uma concordância. 4,18. Olha aí, mais um itemzinho mostrando a incapacidade de perceber ou de entender o bem. 4,18 de Efésios. Obscurecidos de entendimento, é um entendimento na escuridão, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. E aí está então uma descrição clara da situação do homem como um ser incapaz de entender o que é bom. E, finalmente, para terminar, a depravação indica que o homem não pode desejar o que é bom. Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas você está conversando com alguém sobre vários assuntos. Pode ser até assuntos religiosos. Você fala até sobre Buda, você pode falar sobre Espiritismo, você pode contar piada, você pode falar do time que a pessoa mais odeia, e ela está lá com você conversando. De repente você fala sobre Jesus. Há a mudança no semblante da pessoa. Ela já se incomoda, ela não quer continuar a conversa,
ela perde o rebolado, ela se sente incomodada ali. Você tocou num ponto que, de alguma forma, ela não sabe como, e nem porquê. Ela se sente mal com esse nome. Voltando para C.S. Lewis, vocês já devem ter visto ou lido o filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Leiam o livro, não só assistam o filme. Esse filme, o primeiro filme, é muito fiel ao livro. Mas há um momento no livro que o filme retrata, mas quem não leu o livro talvez não tenha percebido. É o momento em que eles estão reunidos junto com os castores na casa. E de repente o castor menciona o nome de Aslan. Quando ele menciona o nome de Aslan, as crianças todas ficam sorridentes. Mas Edmundo faz uma cara feia. Isso no livro é ressaltado. O autor, C.S. Lewis, destaca: quando Edmundo escutou esse nome, ele se sentiu mal. É impressionante a capacidade de C.S. Lewis, a percepção teológica dele. Eu sou muito fã de C.S. Lewis. Mas nota, é exatamente o que acontece. Você fala sobre Jesus, a pessoa, há pessoas que chegam para nós e dizem assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, eu sou seu amigo, você é meu amigo, então vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade. Você quer continuar sendo meu amigo? Você quer? Então escute bem. Se você quer continuar sendo meu amigo, nunca mais toque nesse assunto comigo. Já ouviram isso? Já ouviram? Nunca mais toque nesse assunto comigo. Qualquer coisa. Mas não toque nesse assunto. Alguns até expressam esse mal-estar. E é isso mesmo, isso é um reflexo da natureza pecaminosa. O homem odeia a verdade. Ele veio para o que era seu. E o que aconteceu? Os seus não o receberam. Essa é a história da humanidade. Não é só do povo judeu, é da humanidade. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mateus 11, 27. Todo mundo fala de Mateus 11, 28. Todo mundo fala: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Todo mundo gosta desse versículo. Os meus colegas arminianos gostam desse versículo. Está vendo? Vinde a mim todos. Tá? Não tem eleição, coisa nenhuma, eles falam. Eles brigam comigo. Eu vivo brigando com o arminiano por aí. E eles sempre gostam de falar de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos. Aí eu falo: leia o 27. Olha o que diz o 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. É impossível alguém conhecer o Filho, alguém conhecer o Pai, se o Filho não quiser revelar o Pai e a si mesmo a pessoa. Há uma incapacidade no indivíduo de conhecer o Pai, de conhecer o Filho, se Deus não tomar a iniciativa. Veja João 1,13. Veja como é necessária a intervenção divina por causa da incapacidade do homem. João 1,13 fala sobre os crentes. 1,13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A vontade humana é incapaz, ela é corrompida. Para nascer de novo é necessária a vontade de Deus. 6,44. 6,44. Diz assim: 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu restarei no último dia. Ninguém pode ir a Cristo se o Pai não trouxer. A vontade humana é incapaz de fazer isso. 8,43. João 8,43. Nós já lemos esse texto.
João 15, 4 e 5 já lemos também. Efésios 2, 1 é o texto que também nós lemos acima, que fala sobre o fato de sermos mortos dos nossos delitos e pecados. Muito bem, esses textos mostram então a depravação do homem. Ok, qual então a saída? O homem é cego, morto, não deseja Deus, não pode reagir ao convite de Cristo. Somente se Cristo tomar a iniciativa ele pode fazer alguma coisa. Ele não pode ir ao Pai se Cristo não for lá buscar e levá-lo. A situação dele é desesperadora. Qual é a solução para isso então? Tem duas correntes. A teologia reformada diz: a solução para isso é a graça eletiva. Deus escolheu alguns e ele age nessas pessoas, trabalhando nelas apesar da sua depravação e capacitando-as à fé. Essa é a resposta da teologia reformada, uma das doutrinas da graça. A eleição, a graça eletiva de Deus, a eleição incondicional, aquela história. Mas por que ele escolheu A e não B? A resposta é, olha, a eleição foi incondicional, isso reside no eterno desígnio dele. Não há um motivo conhecido de nós, a razão está nele, no que chama. A razão não está em quem é chamado, a razão está na mente do que chamou. Então, não há uma condição a ser preenchida para que ele chame, porque todos estão depravados. Então, a solução para que o homem se converta é só a graça eletiva de Deus, não tem outro jeito. Se Deus não escolher alguns e salvá-los, todos estarão perdidos. Essa é a resposta da teologia reformada. Existe a resposta da teologia arminiana, que diz o seguinte: a resposta, a saída, é a graça preveniente. E o que é graça preveniente? Eu explico amanhã, hoje não dá tempo. Amanhã eu explico o que é graça preveniente. Mas tanto o calvinismo como o arminianismo, os dois entendem que a depravação é total. Não é que o arminianismo acha que a depravação não é total. Ele crê que é total, mas ele crê que há uma solução diferente da eleição. Ele crê na graça preveniente, que eu vou explicar amanhã. Já o calvinismo, as doutrinas da graça, afirmam que a solução é a eleição incondicional, que é o tema do nosso estudo amanhã. Qual é o aspecto prático, a relevância prática da depravação total, da doutrina de depravação total? Bem, primeiro, não perca seu tempo tentando convencer as pessoas a se converter através de artifícios, através de meios artificiais. Tem muita gente aí tentando converter as pessoas através da mundanização do Evangelho. A pessoa tem que tomar decisão, então eu vou elaborar métodos de marketing evangelístico, de marketing evangélico. E eu vou criar artifícios emocionais, artifícios comerciais para fazer a pessoa tomar uma decisão. E então nós vemos as coisas mais horríveis acontecendo nas igrejas por aí. Gente transformando o culto numa verdadeira balada para atrair incrédulos, para ver se o incrédulo se converte. A depravação total mostra que essa não é a solução. A solução não é mundanizar a igreja ou criar artifícios dentro da igreja para que o mundo se converta. Não. A solução é o milagre soberano e poderoso de Deus. Criar meios para a pessoa se converter, isso é uma perda imensa de tempo. Isso só tem destruído a igreja, tem transformado a igreja numa igreja mundana, repleta do lixo que tem lá fora, que é trazido para atrair as pessoas. Segundo lugar, quando alguém se converter, não fique orgulhoso. Não fique dizendo, ganhei 10 almas, tenho 10 estrelinhas no céu. Não seja bobo. Não seja bobo. Não tenha na sua cabeça uma teologia infantil, uma teologia de EBF. A teologia de escola bíblica de férias é importante para crianças até 5 anos. Depois disso, nós temos que amadurecer um pouco mais. A teologia bíblica, ela lança ao homem um raciocínio mais maduro. Se alguém se converteu, ele não se converteu por causa da minha habilidade. Ele não se converteu porque eu fui mais inteligente, mais perspicaz, porque eu fui mais eloquente, porque meus argumentos foram imbatíveis. Não, ninguém se converte através dessas coisas. Se alguém se converteu, é porque Deus teve misericórdia da pessoa e transformou o coração dela apesar de você.
apesar da sua incapacidade, apesar da sua fraqueza, apesar da sua ignorância, apesar do seu desmazelo, apesar disso tudo, Deus trabalhou naquele coração e transformou. Em terceiro lugar, quando você pregar e não houver conversão, não fique assustado. É isso, tem que esperar mesmo. É isso aí. O homem é depravado. Ah, preguei, perdi meu amigo. Bem-vindo ao cristianismo. Preguei, perdi o emprego. Bem-vindo à comunidade da fé. Preguei, perdi a namorada. Oh, graças a Deus. Manda embora essa mulher logo. Preguei, perdi a paz. Isso mesmo. Não se assuste. O homem é depravado. Qual profeta morreu gordo numa festa? Qual pregador da verdade na Bíblia morreu debaixo de sorrisos e aplausos? Qual? Diga um. Ninguém. Todo profeta de Deus, todo pregador da verdade foi odiado, perseguido, assassinado e morto. Filhinhos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. É isso. Quando você pregar o evangelho e as pessoas zombarem, recusarem, rejeitarem e perseguirem você, não se assuste. Como dono da casa, fizeram coisa pior. Imaginem o que não serão capazes de fazer com você. Então a depravação total deve nos colocar no nosso lugar de humildade, de não nutrir uma expectativa muito otimista em relação ao homem e não tentar baratear o evangelho através de métodos que são meramente humanos. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe para assimilar essas verdades. Senhor Deus, obrigado por essas verdades que estamos recordando. Abençoa os irmãos aqui, para que essas doutrinas, ainda que sejam tantas vezes intrigantes, difíceis de entender, ajuda-nos, ó Deus, para que nós as abracemos com branda docilidade, sabendo que elas vão mudar totalmente o nosso modo de ver o mundo, o nosso modo de ver a igreja, o nosso modo de ver nossos irmãos, o nosso modo de vermos a nós mesmos, o nosso modo de vermos o que o Senhor fez por nós e o nosso modo de vermos o Senhor mesmo. Ó Deus, ajuda-nos a assimilar essas verdades. E na medida que percebermos quão grande é a depravação do homem, na medida que notarmos isso, que nós reconheçamos também a grandeza do seu amor por nós. Quão grande foi o seu amor, quão grande foi a sua graça em nos buscar quando estávamos numa situação tão deplorável e sem remédio. E que isso, ó Deus, faça com que o nosso amor pelo Senhor e a nossa gratidão por tão grande salvação, por ter nos livrado de um abismo tão gigantesco, que isso produza em nós zelo, santidade e gratidão maiores. Em nome de Jesus pedimos. Amém.